O Criador ensinando a construir realidades na terceira dimensão. Shalom Adonai, pessoal. Então, o estudo de hoje é o Criador ensinando a construir realidade na terceira dimensão. Antes de entrar no assunto que eu quero entrar, eu vou dar os princípios espirituais, as leis que o Criador deixou para a construção da realidade aqui na terceira dimensão. Então, presta atenção nesse estudo de hoje, que vai fazer uma importância muito grande na sua vida. Para quem quer trazer a cura para uma enfermidade, para quem quer trazer prosperidade para uma escassez, para quem quer resolver uma crise de relacionamento. Então hoje você vai ter uma certeza do que é ensinado aqui. Mas eu queria que você prestasse atenção no estudo de hoje, e eu vou iniciar pelo menos nos princípios que foi deixado para criar a realidade, para entrar onde eu quero entrar, e eu vou te mostrar algo que talvez ninguém nunca mostrou. Isso aqui que eu vou mostrar, eu já mostrei, mas aonde eu quero chegar, eu quero que você tenha sentido do que eu estou falando. Lógica. Então vamos lá. A passagem. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como você se imaginar, isso vai acontecer, tá? Está na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Essa passagem pode ser interpretada como um desafio para olhar para os pensamentos e convicções, e palavras também, que saem dos seus lábios, e como uma forma de compreender que os pensamentos modam a realidade. Cria a realidade. A passagem pode ser interpretada da seguinte forma: os pensamentos são sementes que florescem na vida. As ideias sobre si mesma, como coragem, medo, esperança ou desânimo, modam a realidade. Geralmente, você tem dois lugares para vir as palavras. Elas podem ser provenientes do espírito, né? É o pêndulo de Romano. Eu posso, eu consigo, eu estou curado, é a mente de Cristo. Se você estiver falando, pensando assim, você está no verbo, você está na palavra, e a palavra foi implantada dentro de você quando você aceitou Jesus Cristo e confessou como único Salvador com os seus lábios. Ou pode ser proveniente da carne. Origem, pecado adâmico. Eu não consigo, eu sou derrotado, eu estou desempregado, eu estou doente. Então a sua realidade, a sua alma, vai pegar essas palavras, ou da carne ou do espírito, e vai criar a sua realidade. Então, a passagem pode ser interpretada da seguinte forma: os pensamentos são sementes que florescem na vida. As ideias sobre si mesmo, como coragem, medo, esperança ou desânimo, moldam a realidade. É importante cultivar bons pensamentos e regar a mente com verdades que elevem. O que se pensa molda o presente e o caminho a ser trilhado. Presta atenção, porque isso é sério. Os pensamentos e as palavras e as escritas criam a sua realidade. A sua realidade que você está vivendo agora, nesse presente momento, foi você que criou. O que vem ser o pêndulo de Romanos que Paulo citou é a origem da onde a realidade está sendo criada. Ela pode ser criada na carne, do pecado adâmico, foi o que Amós falou: a serpente no coração, os ursos e os leões são a circunstância criada pela carne, uma enfermidade, desemprego, escassez, crise de relacionamento, tudo. Ou pode ser do espírito, né? Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu sou próspero, eu consigo, minha família é próspera, meus filhos têm saúde, meu marido tem saúde, tá vendo? Provenientes do espírito. No espírito, você é mais que vencedor. Então, o pêndulo da carne é uma expressão usada na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 11, para se referir à inclinação para o pecado. O trecho da Bíblia diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Presta atenção, se você andar na carne, dá para a morte. Mas do espírito dá para a vida e paz. Então vigie os seus lábios, vigie seus pensamentos. As escrituras falam que você tem que profetizar sem cessar. Eu consigo, eu tenho saúde, minha família é próspera. Tá vendo? Você é um vitorioso. As escrituras falam que você é mais que vitorioso. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yahweh, pois não está sujeito à lei de Yahweh, nem mesmo pode estar. Por quê? Está sujeito à lei de Satanás. Por isso que as escrituras falam: o mundo jaz do maligno. Quando você fala, eu não consigo, que vida ruim, nada vai para frente. Tá vendo? Aqui, filho, você não está na palavra, você não está no verbo. A passagem da Bíblia que conta a história do profeta Ezequiel profetizando no Vale de Ossos está no capítulo 37. O que acontece? O Senhor Yahweh leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. O Senhor ordena a Ezequiel que profetize aos ossos. Ezequiel profetiza que o Senhor Yahweh lhe dará vida novamente. Os ossos se juntam, se revestem de carne e nervos, mas não têm vida. O Senhor ordena a Ezequiel que mande o Espírito sobre os ossos.
os ossos se levantam e formam um exército. O Senhor diz a Ezequiel que os ossos representam o povo de Israel. A passagem de Ezequiel 37 é uma alegoria que simboliza a situação de Israel no exílio. Então, quando o Criador manda profetizar, é porque ele quer criar realidade. Quando ele manda você profetizar sem cessar, é que ele quer que você crie realidade a partir da palavra, a partir do verbo. Você nunca pode se esquecer que o verbo se tornou carne e sangue, cumpriu o que estava escrito em Gênesis, pecado gera morte. Então o verbo, ele teve que morrer para gerar vida. Foi cumprido o que foi falado em Gênesis. E não foi encontrado pecado algum nele. Você já parou para analisar isso, filho? Por que eu estou falando isso? Porque quando você aceita Jesus Cristo e Yahshua como seu único Salvador, a palavra é implantada em você. O seu espírito é recriado, ele é incorruptível. Você tem a voz do Criador nos seus lábios. Mas a sua dureza de coração, a sua incredulidade, não deixa o verbo agir na sua vida. Por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas fracassadas e frustradas. Estão lá 20, 30 anos aquecendo o banco da igreja, mas não têm o entendimento que tem o verbo em seus lábios. Quando o Criador profetiza na vida, e as Escrituras falam que ele só tem pensamentos bons sobre você, porque ele sabe que essa realidade está sendo criada. Então, se ele deu o verbo para você e ele só está pensando coisas boas para você, então você tem que profetizar sem cessar e você vai mudar essa realidade. Só que a dureza de coração, a incredulidade não deixa. Para você ver como isso passa séculos, anos, só para você ter um entendimento. Quando o povo judeu saiu da Segunda Guerra, do campo de concentração, essa nação estava destruída. Essa nação hoje, bem dizer, manda no mundo. Por quê? Profetize no vale de ossos. Profetize no vale de ossos. E olha o que Israel é hoje. Oh, Criador. Criador é tremendo, filho. Profetize na sua vida. Profetize na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus irmãos, sem cessar. E você vai criar a realidade perfeita que Yahweh está falando. Profetize no vale de ossos. Olha o que significa isso no hebraico bíblico. O significado vai muito mais além do que você imagina. Murmurar é como hospedar alguém na sua alma. Quem que você vai hospedar na sua alma? Você teve o pecado de Adão e Eva, que deu autoridade para Satanás criar falsa realidade, falsa imagem na sua vida, estando nas suas emoções, no seu intelecto, que as Escrituras falam que é representado pelo coração. A murmuração hospeda Satanás no seu coração, para ele criar urso e leões de Amós. Pare de murmurar, pare de reclamar. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, palavras provenientes da carne, você dá legalidade, autoridade para o diabo criar a falsa imagem, a falsa realidade. Por isso que as Escrituras falam, o mundo jaz do maligno. Como Yahweh vê a murmuração? Podemos não perceber, mas a murmuração nos afasta de Yahweh. Pois quando murmuramos, não estamos sendo capazes de enxergar tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Tudo que você é no Espírito, mais que vencedor. Eu fico imaginando, eu acho que quando Jesus Cristo, antes mesmo de vir para cá fazer o sacrifício na cruz do Calvário, eu acho que ele perguntou para Yahweh, você vai dar o verbo, a palavra, para esse povo incrédulo? Esse povo de dureza de coração? Eu tenho quase que certeza que Yahweh falou, a incredulidade, a dureza de coração deles é tão grande que eles não vão enxergar o poder que eles têm dentro